de Paulo aos Coríntios, o nosso versículo inicial é bem citado por nós. 1 aos Coríntios 2,14, que fala do homem natural. O homem natural é o homem sem o Espírito de Deus, ou sem a vida de Deus nele, né? 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Dois casos que eu cito bastante, que nós conhecemos aqui, vamos só recapitular. É o caso, por exemplo, de Saul. Quando Davi se apresentou para lutar contra o gigante Golias, Saul olhou assim e disse: rapaz, você é um garoto ainda, você é um menino. Ele é um homem acostumado à guerra, mas ele não sabia que ali estava um homem que falando pelo Espírito de Deus. Vamos recapitular isso aqui. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. 1 Samuel 17, 32. Diz assim: e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Era o filisteu Golias, mora com essa história. Ele desafiou os soldados de Israel: olha, não lutem todos os israelitas contra todos os filisteus. Se ofereça um soldado para lutar comigo, quem vencer a sua nação é vencedor, mas quem enfrentar o grandalhão? O homem, aproximadamente 4 a 3 metros de altura, assustava aos olhos naturais. Vinha ali com seu escudo, vinha com seu escudeiro, vinha com lança, flecha, e todos tremiam. Durante 40 dias ele desafiava, ele descia lá do monte, ia no vale, do outro lado do outro monte estava Israel. Ei, cadê o homem de vocês? Ninguém vai se oferecer, ninguém vai para, não tem homem para me enfrentar. Mais do que isso, ele ainda escarnecia, ele zombava do próprio Deus de Israel. E o Davi, quando foi no campo de batalha para levar alimento para os seus irmãos e saber notícia, como é que estava a guerra, como é que estavam os irmãos, que o pai pediu para fazer isso. Lá estava o Eliabe, né? Estava o Abinadab e Samar, estavam os irmãos mais velhos. E ele foi. Quando chegou lá, então, ele ouviu tudo aquilo. Aí ele disse: mas ninguém vai fazer nada, mas ninguém vai lutar. Mas quem lutar com esse homem vencer, o rei disse que não vai pagar mais impostos de Israel e ainda vai dar a filha do rei, o rei vai dar a filha dele como em casamento, vai dar a mão dela para casamento. O Davi disse: então vai ser eu. Aí o Davi se ofereceu, não por causa disso, mas por causa de tudo que ele ouvia. Quando ele se apresentou Saul, Saul diz para ele o quê? Então, o Davi falou: não deixe fazer o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Saul está falando como homem natural, quer dizer, o homem sem o Espírito de Deus, ou sem a visão de Deus, ou sem a vida de Deus. É impossível, você é um garoto ainda, ele está acostumado. Mas o Davi traz uma coisa para ele. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. Eu saía após ele e o feria e a livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feriu o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Eu comentei que quando o Davi falou isso, que matou um leão, matou um urso, pensa o que deve ter passado na cabeça do Saul. Deixaram o maluco falar comigo, né? O doido está dizendo aqui que matou um leão. Tem gente que conta vantagem, né? Imagina um cara chegar para você e dizer: eu já lutei com um leão, já lutei com um urso. O que você vai pensar? Doido, exatamente, maluco. Como é que um homem vai lutar com um leão? Mas aí ele mostra uma coisa. Ele disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Somos nós, quer ver, temos que convencer uma outra parte que não é a nossa força. Não, esse é o poder de Deus. Eu acredito no poder de Deus. Às vezes até para um médico, entenda, um amigo, né? Diz: rapaz, o caso aqui não tem jeito, o médico está certo, ele está falando dentro da ciência, dentro do conhecimento dele, não há nada para fazer. Mas nós falamos não por nós, falamos pelo Senhor, porque a Bíblia diz o quê? Os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. É impossível um homem matar um leão, né? Tarzan, você sabe que é lenda, né?
É impossível um homem matar um urso, ele só lutando, mas ele está mostrando, foi o Senhor que me livrou. Então é impossível que aquela doença retroceda, que aquela doença desapareça, que aquela pessoa volte atrás, que aquela pessoa mude porque é alcoólatra já, porque é dependente químico, ou porque está com a vida promíscua, devassa, quer dizer, já assumiu uma personalidade. Calma, é o Senhor quem faz a obra. O homem natural, ele pensa que o homem tem alguma coisa dele, que somos, vamos dizer assim, snobs, somos pedantes, somos arrogantes. Não, nós temos que mostrar que não é a nossa força, é o poder de Deus. Ele diz, o Senhor me livrou da mão do leão, ele me livrará da mão deste filisteu. Então diz Saul a Davi, vai-te embora e o Senhor seja contigo. E passa para nós. Posso falar um pouquinho mais, que o Davi aí, o Saul foi e colocou a armadura dele, ainda no natural. Davi não conseguia, se ele lutasse com aquela armadura ele perderia, porque não eram com armas naturais, eram armas espirituais. Aí ele foi lá no riacho, pegou a pedra, as 5 pedras, com uma só nós sabemos que ele derrotou o gigante. A nossa mensagem é essa, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Nós vamos um pouquinho na frente, segundo livro de Crônicas, capítulo 32. Um homem falando pelo Espírito de Deus, o outro falando no natural. O que falava pelo Espírito de Deus foi o rei Ezequias, também já é conhecido, capítulo 32, versículos 6, 7 e 8. E pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os a si na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo, esforçai-vos, e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Somos nós. Então estamos com uma situação irreversível, reunimos a família, os amigos, ou você fala para você mesmo, eu não vou temer, eu não vou me espantar por causa desse diagnóstico, porque maior é o que está comigo. Eu não vou temer, eu não vou me espantar por causa dessa ameaça. Às vezes é uma ameaça de uma pessoa, imagine, né? Já pegou vizinho encrenqueiro alguma vez? Tem caso e caso, não estou contando vida de ninguém aqui, mas como pregador já ouvi cada um, irmão, de valentão, né? E já presenciamos também. Puxa, eu tenho um pouquinho de idade, né? Estou fazendo 65, então é bom que você tenha, quando tem idade, tem história para contar, né? Você já viu muita história de vizinho, de família, às vezes, essas coisas acontecem. E às vezes são forças que tem nesse mundo, por exemplo, hoje, tem que tomar um cuidado tremendo. Um dia disso eu falei até para um amigo, pessoa bem próxima, amigo, toma cuidado com o que você fala, porque hoje qualquer coisinha, mimimi, você está, entenda bem, está em cana, né? Está até preso, o pessoal fala, está uma ditadura tremenda aí que você não pode, tem que tomar cuidado. As pessoas podem te xingar, pastor então é xingado todos os dias, mas se o pastor falar um negocinho, meu Deus do céu, ele é isso, é aquilo, até tem que medir as palavras, mas também não podemos nos calar, temos que pregar o evangelho, pregar o amor de Deus, que Deus sabe fazer a obra. Mas aqui então, quando Ezequias falou tudo isso, o povo descansou, porque ele falou pelo Senhor, ele falou no Espírito, ele falou bem claro, é o Senhor que vai nos dar essa força, o Senhor está conosco. Mas o homem natural era do outro lado. Versículo 9. Depois disso, Senaqueribe, o homem natural, rei da Síria, enviou os seus servos a Jerusalém. Ele, porém, estava diante de Laquis, com todo o seu domínio, a Ezequias, rei de Judá, e a todo Judá que estava em Jerusalém, dizendo, assim diz Senaqueribe, rei da Síria, em que confiais vós, que vos ficais na fortaleza em Jerusalém? Porventura não vos incita Ezequias para morreres à fome e à sede, dizendo, o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Ele é um homem natural. Por quê? Porque ele tinha a história dos seus pais, ele tinha a história do seu povo, história recente. Era um império que estava dominando o mundo conhecido daquela época, ou boa parte. Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo, diante do único altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós
o que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras? Porventura puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar a sua terra das minhas mãos? E qual é, de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos? Coitadinho dele, olha o que ele fala: para que vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos. Agora, pois, não vos enganeis, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem do reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Irmão, isso acontece hoje também. Quando falamos da nossa confiança em Deus, alguém debocha, alguém escarnece. Quero ver o seu Deus. Que Deus não brigue, nunca esquecendo que hoje a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Até ali mesmo, o Ezequias não lutou, entenda bem, contra Senaqueribe. Ele sabia que ele não tinha um exército para enfrentar Senaqueribe, mas ele tinha um Deus. Aí pula um pouquinho, versículo 20, diz assim: porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. É você, irmão, o rei e o pastor da igreja, o profeta. Se une em oração ao pastor da sua igreja, numa causa que está perdida, onde você está sendo afrontado, onde você está sendo humilhado. Procure um Isaías, procure um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma Isaías, né? Uma pessoa que conhece Deus, que vai unir a sua fé. Vai unir a fé dele, a fé dela com a sua fé. E o que valeu, clamar ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes, e os príncipes, e os chefes no arraial do rei da Síria. E esse tornou com vergonha de rosto a sua terra. Passa para nós. Qual é a nossa mensagem aqui? Esse homem não falou no natural. Pelo natural ele disse: não tem Deus para vencer, entenda bem, os reis da Síria. Não tem Deus que possa nos enfrentar. Não tem Deus. Mas ele não conhecia o Deus de Judá. Ele não conhecia o Deus de Davi, ele não conhecia o Deus de Jerusalém, ele não conhecia o Deus verdadeiro. Nós não temos que lutar contra as pessoas, nem pedir a Deus para destruir alguém hoje. Lembrando que hoje não é isso, mas é mostrar o poder de Deus, mostrar a graça de Deus. Essa é a nossa mensagem, mostrar que o Senhor tem mais, mas tem muito mais, pessoal. Em Mateus capítulo 15, não vou ler tudo, bem rapidinho, porque senão não dá tempo. Eu tenho mais coisa, Mateus 15, 33, Jair. Deixa eu pegar isso. 15, 33. E aqui é um caso até curioso, porque é repetição. 15, 33. E os seus discípulos disseram-lhe: de onde vos viriam no deserto tantos pães para saciar tal multidão? O que é isso? Jesus viu aquela multidão, versículo 32, e Jesus chamou os seus discípulos, diz: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e não quero despedi-lo em jejum, para que não desfaleça no caminho. Teriam que voltar para casa sem comer nada. Depois de 3 dias estavam com o quê? Fome, nós estavam fracos. E os seus discípulos disseram: Senhor, num deserto. Mas espera aí, volta um pouquinho comigo no capítulo 14. Olha como é que o homem de Deus esquece, como o povo de Deus esquece. Capítulo 14, versículo 13. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde a cidade. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E tendo chegado a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: Senhor, o lugar é deserto e a multidão, a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mistério que vão, dá-lhes vós de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-nos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão, e comeram todos, e saciaram, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. Atenção, e os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Alguém faz uma conta por baixo que era pelo menos 20.000 pessoas, porque 5.000 homens
mais uma mulher, assim, mais as crianças, mas não importa o número, importa é o milagre. Mas esse milagre, depois Jesus oferece para eles são céticos, são naturais, são normais. Entenda, é simplesmente que até quem já viu o milagre acaba esquecendo. Quem já viu a operação de Deus acaba esquecendo. Por isso é necessário um novo nascimento, para você sair do natural para o espiritual, para você deixar de ser o homem carnal para ser o homem do espírito. Nós necessitamos disso, levar você a Cristo, levar você a ter um encontro pessoal com Jesus, porque aí não vai ser mais o que eu falo, o que o outro fala, mas é o que Deus fala ao seu coração. Aí você deixa de ser o homem natural para ser o homem espiritual, o homem que vai crer não no pastor, não no pregador, mas naquilo que Deus diz, naquilo que Deus fala. E aí você se torna uma bênção. O natural, então, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. E você consegue atraí-lo, entenda bem, com o poder de Deus, trazendo, mostrando maravilhas, mostrando, e as pessoas virão trazendo seus doentes, seus enfermos. Nós temos que fazer essa oração. Hoje eu dei aqui Lucas capítulo 5, bem rápido para você. Mas é só um detalhe aqui da pesca maravilhosa, que já ouvimos tantas vezes, talvez você já ouviu também, já leu várias vezes. Mas tem um detalhe que Deus nos deu no dia de hoje. Para o pessoal de cá, assim, na quinta-feira, para nós estamos aqui no 6º culto de hoje, domingo, né? E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, o homem quer ouvir, tem sede, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Aparentemente era loucura, porque entenda que o Pedro era um pescador profissional, estava acostumado, com isso, mas não. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas lançarei a rede. Somos nós, ainda que pareça loucura, mas se Deus está mandando, vamos fazer o que Deus está mandando. Ela viu, foi na reunião lá, o joelho ficou abençoado, mas a perna não. Disse: não, então vou fazer algo mais. Quer dizer, fez o ato de fé com a água. Você tem que ficar atento ao que Deus está fazendo, ao que Deus está nos dando, Agora que vem a nossa mensagem. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e rompia-se as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fosse ajudar. Aí eu vou ter que voltar. O quê? O que eu falei no versículo, que o Senhor diz no versículo 3, entrando num dos barcos de Simão, pediram que afastasse um pouco da terra e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Às vezes nós temos que nos afastar um pouco da terra. O que é isso, pastor? Tem que ir para o espaço? Não. Às vezes temos que nos afastar das pessoas, principalmente quando estamos começando. Por favor, não estou ensinando você a não falar com mais ninguém, não ter conversa, não. Eu dou um testemunho meu. Quando eu comecei no Evangelho, eu fui alcoólatra, pinguço mesmo. E quando eu comecei a ir me sentindo bem, eu falei para um amigo. Eu falei: amigo fulano, eu estou indo na igreja, estou me sentindo. Ele disse: que bom, rapaz, estou indo na mocidade da igreja, assim. Mas eu acho que ele conversou com os outros. E um dia eu cheguei, já não morava mais em Guadalupe, estava morando na Taquara já. Mas eu ia lá, que lá estavam os amigos. E quando eu cheguei, um deles falou assim: rapaz, eu ouvi falar que você agora é crente. Eu estava novo na fé, entenda. Eu falei para eles assim: não neguei Jesus. Eu disse: crente até o diabo ele é, eu sou de Jesus. Quer dizer, eu não neguei Jesus. E crente até o diabo ele é, eu sou de Jesus. Mas eu não tinha mais nada para falar, só sabia aquilo. A minha rede estava vazia. Veja que Jesus vê tudo. Vamos voltando. Versículo 2: e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Jesus vê quando a sua rede está vazia. Jesus quer entrar na sua vida. Você pode ter certeza disso. Não foi por acaso que disse: eis que estou à porta e bato. Situações serão criadas, situações vão acontecer, para você ter esse encontro com Jesus. Aí, ele então teve que se afastar. O que eu fiz? Eu entendi, no meu caso, que era mais fácil eu me afastar deles, entenda bem, porque era mais fácil eles me levarem de volta para a bebida do que eu trazê-los para Jesus. Eu estava começando na fé, a minha rede estava vazia. Então não que eu não tivesse nascido de novo, mas eu era um bebê.
era uma criança espiritual. Eu entendi, às vezes é necessário. Depois não. Depois que a minha rede foi enchendo, eu voltei lá. Até contei que o pastor Leandro foi uma vez comigo lá, foi em 1986, quando nasceu já minha filha, já era pregador, aí fui, já tinha outro testemunho. Voltei já depois fazendo reuniões, entendeu? Fiz uma pregação, meu irmão construiu um centro esportivo lá, uma ONG, né, para atender a pessoal da comunidade. Eu dei pregação, dei a mensagem, depois fui sozinho junto com o pastor André, que é o pastor de Itaquera, fiz uma reunião lá, né, fiz um café da manhã com eles, deu testemunho. Alguns tentaram levar para um campo, mas como Jesus mudou a minha vida, muda a vida de vocês também. Dei testemunho, orei por alguns, tive o privilégio de batizar alguns de lá também, entenda, lá do local. Tenho o privilégio hoje de ter um amigo no ministério, não foi comigo, foi outros pastores nossos que levaram, mas lá o pastor Celso hoje, que é lá da zona oeste do Rio de Janeiro. O pastor Celso era lá, conheceu o Jaime, o irmão dele, um mais velho do que ele um pouco, era mais, vamos dizer assim, parceiro ainda de bebida e tudo, mas naquele momento eu entendi que era necessário eu me separar. Mas quando a rede veio, minha rede estava cheia. O que é uma rede cheia? Eu tinha testemunho de vida, eu tive encontro com Deus, eu tive experiência com Deus. Eu poderia falar para eles, não lembro de tudo que eu falei, da senhora de Curitiba que tinha um buraco na perna e Deus fechou. Poderia falar, entendem, de pessoas que chegaram com demônios, como uma senhora, entenda, chamada Raimunda, lá em Pilares, no Rio de Janeiro. Ela chegou com a filha dela, manifestou uma legião de demônios, ela chegou com sequelas de um AVC, andando assim, ó, assim. E quando eu expulsei aquela, não foi um demônio, foi uma legião de demônios. E ela saiu da igreja como se nada tivesse acontecido. Entenda? Eu poderia falar de mais coisas, mas o que eu quero dizer? Com a rede cheia, o mundo espera mais de nós. Nós temos que ouvir o Senhor e lutar contra a nossa própria natureza, quer dizer, o próprio homem, e fazer o que Deus manda, e nós vamos encher a nossa rede. Então ele diz, 7, fizeram sinais aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar, e foram. Pode ter certeza, eles virão também. Você vai, no começo alguns podem rejeitar, não, isso foi bom para você, mas não, mas você deixa, a semente está plantada. Eu gosto muito de citar o Natanael e o Filipe, João capítulo 1, fecha comigo, sabedoria de Filipe. Qual a sabedoria de Filipe? Não vou ler tudo não, já no 40, que eu vou pegar 45, deixa eu pegar aqui para você. E 45, e Filipe achou Natanael, disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Tinha ali uma má fama, principalmente religiosa, mas não vou entrar no mérito hoje não. Disse-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse Natanael, de onde me conheces? Tu? Entenda? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando debaixo da figueira. A rede dele começou a ser cheia. Ele se assustou com aquilo. Natanael respondeu e disse, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Onde eu quero chegar para você? Volta um pouquinho e veja a sabedoria de Filipe. O que ele falou, pastor Jaime? Qual foi? Disse Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. É a mesma coisa. Você fala, eu não acredito. Um dia assiste lá, vai lá, assiste. Vai lá na São João 791, dá o endereço da igreja, assiste na Rede TV, tal horário, na Bandeirantes em tal horário, na RIT em tal horário. Já ouviu alguém falar sem querer querendo? Já ouviu alguém falar? Sem querer querendo, a pessoa vai ouvir, a pessoa vai curiosa, aí a rede dela vai encher aquele dia que fala e Deus coloca a palavra profética, como colocou ali para o Senhor. Que o Natanael se assustou, peraí, como é que o senhor me viu debaixo da figueira se só estava lá eu, não tinha ninguém? Talvez ele tomou o cuidado, né? Olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha binóculo naquela época, muito menos câmera escondida, muito menos do hack. Para pegar a mensagem aí no celular, né? Não, mas ele ficou espantado. Jesus falou que viu ele lá. Amigo, o mundo tem que ficar espantado com nós. Deus vai colocar a palavra. Já ouviu falar de um dom do Espírito Santo chamado palavra do conhecimento, que no meio evangélico é chamado de divina revelação. É quando Deus mostra alguma coisa que está acontecendo com o outro, entende, na vida do outro, para você.
Mas não é que Deus vai mostrar uma luzinha na cabeça de alguém, ele pode até fazer isso. Não, a palavra sai naturalmente. Naturalmente. Amigo, você está com dor de cabeça? Amigo, você acordou nessa madrugada, assustado? Como é que você sabe? Deus colocou no meu coração. Irmão, estou orando por você. Às vezes você fala, nem sabe como. 1900 e, como diz o outro, tralalá. Praça da Sé, não tinha igreja aqui na São João. Então foi antes de 95. Uma senhora jornalista, vocês já ouviram isso, o marido dela é diretor de um hospital. Ela estava com 2 tipos de câncer no couro cabeludo. Tinha que fazer uma cirurgia traumática, tirar aquilo ali e colocar tipo uma prótese no couro cabeludo. E eu estava saindo, eu tinha um programa na Rádio Mulher, Rádio Morada do Sol, aqui em Santa Amaro. E eu estou saindo e ela disse: "O pastor, eu queria que o senhor orasse por mim." Eu disse que uma pessoa, ela trabalhava na Bandeirantes nessa época. Ela disse: "Uma pessoa pediu para ver." Eu disse: "Irmã, só desculpa, eu estou saindo agora que eu tenho um programa ao vivo, mas deixa eu fazer uma oração." Coloquei a mão sobre a cabeça dela e disse: "Ô câncer, sai dessa mulher em nome de Jesus." Ela ficou para depois ela contando: "Mas quem falou para ele que eu estou com câncer?" Mas nem eu lembro da palavra, saiu assim, entenda? Saí e fui embora. E ela começou a notar a mudança, pediu o marido para olhar, o marido foi, eles foram ao especialista que cuidava, o oncologista estava cuidando dela, entenda bem, e então foi especialista daqui, foi grupo daqui de estudo, grupo daqui, acabou o câncer, tinha desaparecido. O marido, médico, entenda, diretor de um hospital, começou a ir na igreja com ela de vez em quando, foi meio durão, meio fechadinho, mas foi que ele viu que foi uma coisa sobrenatural. Onde eu quero chegar, o mundo espera mais de nós. Você tem que encher a sua rede. Mas não é só cura, não, entenda? É aquela pessoa que eu tenho falado, que desculpa a expressão, estúpido, né? É uma pessoa, eles vão ver outra pessoa, eles vão começar a notar que você é a nova criatura. Eu vim com essa palavra, Deus sabe disso, eu vim com essa palavra no coração. 2 aos Coríntios 5, vou ler do 14 em diante, bem rápido para terminar. O tempo já voou aqui. 5,14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É a nossa vida em Cristo. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E como é que eles estão conhecendo? Quer dizer, o Jaime ainda é grosso, estúpido, mas de vez em quando, já vou falar, nós temos uma recaída, não é de pecado não, por favor. Não, mas de temperamento, às vezes nós somos, de vez em quando temos os nossos momentos de grosseria, temos nosso momento de estupidez, ou temos o nosso momento de tristeza. Não, o mundo espera outra coisa de nós. O mundo não espera ver em nós, segundo a carne, aquele homem do passado, aquela pessoa para eles não deve existir, não deve mesmo. É assim que daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Contudo, agora já o não conhecemos desse modo. Eles conheceram. Se você ler, tem muita aqui, isso aqui você pode se preparar, quarta-feira vai ter muita coisa sobre isso, né? Nessa quarta, para quem está ao vivo conosco, essa quarta-feira aqui especial que nós vamos ter, e Deus vai abençoar bastante, que vai ser hoje é dia 20. Deixa eu falar para você que tem muita coisa. Quando Jesus começou a curar os enfermos, libertar os demônios, as pessoas de demônios, eles não acreditavam. Sabe o que eles falaram lá em Lucas 4, 22? Leia comigo só. Lucas 4, 22. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras, entenda, de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Eles não conseguiam ver Jesus de outra maneira. Se você ler capítulo 6 de Marcos, Jesus ficou, entenda bem, com a incredulidade deles. Eles ouviram Marcos 6, olha só, Marcos 6, e partindo dali chegou à sua terra, os seus discípulos seguiram. 2, e chegando no sábado, entenda, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se admiraram, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Olha o 3, não é este quem? O carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, de Judas, e de Simão, e não estão aqui conosco suas irmãs, e escandalizavam-se nele. O mundo está vendo isso, então nós temos que nos esforçar de mostrar o Filho de Deus, não o Filho do homem, quer dizer, o homem natural, mostrar o poder de Deus. Segredo: deixe Jesus entrar no seu barco.
Deixe Jesus lhe ensinar. Fique com ele mais tempo. Às vezes é necessário se afastar um pouco, ficar doido ensinando você a ser fanático, a ser maluco, não. Mas tira 5 minutos para ficar com ele. Lê a Bíblia. Ora, você vai gostar de ficar com ele, ele é bom, ele é amigo, você vai ver normal. Eu brinco que o pessoal acha que crente, entenda bem, ele chega em casa, ele se fecha no quarto, fica assim. Não, nós comemos pizza. Você gosta de pizza? Bem, gostar eu gosto, mas 65 você tem que diminuir, né? Abaixar a bola aí que, né? Não é verdade? Eu brinco com o pessoal quando chega na época de chocolate. Quem gosta de chocolate? Eu também gosto. Mas aí você pergunta qual é o chocolate melhor. Eu brinco, todo mundo fala o leite. Quando eu era garoto era chocolate branco, né? Depois eu descobri que nem chocolate aquilo é manteiga, lá é gordura, mas é gostoso, né? E eu gostava muito daquilo, mas a idade vai chegando, pessoal. Aí você vai mudando os seus costumes, vai mudando a sua alimentação. E o maior chocolate, ou o melhor chocolate para mim é o chocolate amargo. Mas como é que o amargo é bom? É necessário. É necessário, não é verdade? Você gostaria de pegar batata frita? Você gosta de batata frita? Olha só como eu estou provocando hoje, né? Mas você gosta, o bom é pegar a batata e pegar o quê? O saleiro, né? E fazer assim nele, não é assim? Hoje eu não uso nem sal, irmão. Por quê? A idade chegou, irmão. Diz os entendidos que não é só para os velhinhos, não, é para os novos também. O sal tem que tirar, né? Tem país que diz que é proibido colocar saleiro na mesa. Mas voltando, e como diz, vamos deixar a carne de lado, né? Vamos falar. E é verdade, então nós temos que nos aproximar mais dele e mostrar que é bom estar com ele. Porque é normal, quando que eu quis falar, é que o crente come batata frita, come pizza, se ele gostar, não é verdade? Mas ele faz exercício, ele vai para a academia. Quem vai para a academia? Não é verdade? Não tem isso. Corre, eu, por exemplo, segunda-feira passada eu corri 12 quilômetros. Amanhã, porque eu faço 6 reuniões hoje. Amanhã eu tenho que acordar cedo e tenho que, correr. Sem parar, correndo, não pique não, mas no trotezinho eu vou lá, né? Vou lá e faço. E tem que fazer, você vai cuidando e tudo. Mas o que é isso, pastor Jé? É só para dizer que o crente faz tudo isso. Entende? Só não faz pecado. Erra, é contra a Bíblia, ele não faz. Porque o pessoal pensa que crente, ele, entende o que eu falei, ele sai daqui, chega em casa, coloca a coberta na cabeça, ora, e dorme, acorda, ora, e vai para o trabalho dele. Chega lá, não fala com ninguém, porque eu sou crente. Você tem que falar com todo mundo. Jesus falar com Tomás, o cara, pastor, toma cachaça, o cara é da feitiçaria. Aí que você tem que falar com ele mesmo. Bom dia, amigo, tudo bem, colega? Tudo isso, mostrar simpatia. Ele tem que conhecer você para você mostrar que a sua rede está cheia para ele. Você tem que atraí-lo com laços de amor.